Vamos abrir, irmãos, a palavra do nosso Deus em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 26. Verso 36. Capítulo 26, a partir do verso 36. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou ali orar. E, levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Abençoa-nos, Senhor, e dá-nos a graça de podermos compreender a tua palavra e que ela seja, ó Deus, um maná celestial nas nossas almas. Abençoa todo o teu povo que nesta hora, ó Deus, se dispõe a ouvir a tua palavra e, por obra do teu Santo Espírito, visita-nos, pois todos temos sempre muita necessidade do Senhor Jesus, e é no nome dele que nós oramos. Amém. Amém. Nesta noite fomos convocados para celebrar a ceia do Senhor. E é bonito os cânticos, a leitura, as orações, tudo converge para esse Cordeiro de Deus. O texto que lemos nesta noite é um texto exclusivamente direcionado para o Cordeiro de Deus. Há vários textos, várias passagens na vida de Jesus que podemos destacar muito bem de sua humanidade. Mas é exatamente aqui nesse jardim, nesse Getsemane, onde mais nos deparamos com a humanidade de Jesus Cristo. Sempre houve e há ainda alguns que apenas observam a Jesus como um Deus que não se fez homem como nós. Mas há aqueles que, segundo a Escritura, entendem que verdadeiramente ele se tornou semelhante a nós. E dentre várias provas que se tem na Bíblia para se fazer essa afirmação, este texto aqui é o texto que mais fala da humanidade de Jesus. De Jesus que verdadeiramente se fez homem. Em poucas palavras, dá para nós destacarmos palavras que o qualificam como um ser humano, homem como você e eu, que teve a natureza humana assim como nós temos. Nós vamos meditar hoje rapidamente sobre a cruz de Cristo. E todos nós sabemos que a cruz de Cristo vem antes e vai além do madeiro, daquela madeira cruzada. A cruz de Cristo começa na concepção, quando a Escritura diz que ele se esvaziou de sua glória e assumiu forma humana. Na concepção do Verbo,
o Verbo se fez carne, ali começa a cruz de Cristo. E segundo o apóstolo Pedro, essa cruz vai até o Hades, depois de sua morte. E os nossos catecismos dizem que o Senhor desceu aos infernos. E nós meditaremos, então, nesse momento da cruz de Cristo, que é o Getsêmani, um jardim de muitas oliveiras e de onde se extraía o azeite. E todos nós que lemos o Velho Testamento, bem sabemos que o azeite era algo muito importante para a vida do povo, a vida social, e era muito importante também para a liturgia. As ofertas de manjares, elas eram misturadas com azeite. Elas expressavam assim a gratidão das dádivas do Senhor. E essas ofertas teriam de ser ungidas com esse azeite da oliveira. O azeite era usado nas lâmpadas do candelabro, que era para iluminar o templo continuamente. Na purificação dos leprosos também era usado, durante os sacrifícios diários também, e até no encerramento dos votos dos nazireus. O azeite está presente na consagração do sacerdote, habilitando-o para ser o intercessor do povo. Também presente no ritual que consagrava os reis, era usado como remédio, tinha qualidades protetoras e suavizadoras. O azeite simbolizava regozijo, em vez de pranto, conforme nos diz Isaías. Sua falta significava humilhação. Não ter azeite era não ter nada na vida, era ter perdido o sentido da vida, conforme nos diz Joel, que a vida murchava sem o azeite. Sua presença, a presença do azeite na vida das pessoas, indicava consolo, nutrição espiritual. E Jó vai dizer que o azeite indicava fartura. E nos dá muito bem para lembrarmos daquela mulher pobre que os filhos seriam vendidos, e o profeta vai até lá e realiza um milagre da multiplicação do azeite, Agora, para que essas pessoas desfrutassem dessa bênção do azeite, era preciso que o fruto da oliveira fosse prensado. E aí entra a pergunta: o que é que esse jardim do Getsêmani tem a ver com a cruz, que é o nosso ponto de meditação nesta noite? O que é que todo esse introdutório tem a ver com a cruz de Jesus Cristo? É porque foi exatamente nesse jardim das oliveiras que Jesus entrou. E quando ele entra naquele jardim, acompanhado de 3 dos seus discípulos, ele faz uma declaração muito humana, muito nossa, muito vivenciada por cada um de nós. Ele diz: a minha alma está profundamente triste. Fiquem aqui para orar comigo. Isso é o sinal da humanidade de Jesus. Jesus, homem, semelhante a nós, homem como qualquer um de nós, exposto e sujeito às nossas condições humanas. E ali Jesus vai experimentar rapidamente a tentação. Em todas as coisas ele foi tentado. A provação, em todas as coisas ele foi provado.
a angústia, sua alma ficou extremamente perturbada e humilhado, sendo quem verdadeiramente era, porque ali no Getsêmani, ele é entregue aos homens, que o prendem, que o amarram, que zombam dele. Mas ali mesmo é possível nós percebermos a divindade dele. Era noite, tudo escuro, e de repente vem uma turba para prendê-lo. Se dirigem diretamente para aqueles 4 que ali estavam, e Jesus se adianta e diz: a quem buscais? E eles disseram: nós buscamos a Jesus, o Nazareno. Sou eu. E diz a Bíblia que eles caíram por terra. É o sou eu, é o eu sou, o eu divino. Mas ele diz: vocês não vieram para me prender? Prendam-me. Nenhum mal façam a estes aqui. E o manietaram e o arrastaram. Mas o que é que o Getsêmani tem a ver com a cruz? Aquele lugar tão especial, tão bonito, que diz a palavra de Deus que Jesus fora muitas vezes lá, várias outras vezes Jesus foi, ou descansar, ou dormir, orar muitas vezes. Era um lugar inspirativo, sua alma se aproximava daquele lugar, era o canto, era o coração da sua cidade, ele gostava dali. Mas naquela noite foi uma noite diferente, porque ele foi ali moído. No Getsêmani, naquela hora, ele foi moído, ele foi esmagado, ele foi esmigalhado, ele foi prensado, ele foi amassado, ali no Getsêmani. Por causa, diz a Bíblia, dizia já o profeta Isaías, por causa das nossas iniquidades. E a sua alma se encheu de angústia. E a sua angústia foi tamanha, que Lucas diz que ele suou sangue, seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue. E diz mais que corriam até o chão. Eu não entendo de ciência nem de nada, mas a impressão que me dá é que uma boa parte das artérias de Jesus se romperam. Porque todos nós sabemos por experiência humana que a angústia não dói a cabeça, não dói os pés, não dói as costas. A angústia, quanto mais intensa, ela faz doer o peito. É o peito que dói. Quanto maior a angústia, parece que o peito racha, parte, se estraçalha. E Jesus está ali exatamente dando esse testemunho de humanidade, dizendo: a minha alma está profundamente triste. Ele gemeu em agonia. Jesus gemeu em agonia. Porque ele estava sendo moído por causa das nossas iniquidades. O profeta Isaías teve uma visão antecipada desse fato. O profeta Isaías observou alguém vindo e as suas vestes estavam cingidas de sangue. Era como que um cordeiro vindo do sacrifício. Esse texto dá para a gente meditar e pensar
em Jesus naquela luta tremenda, terrível, luta de alma, que é a pior de todas as lutas. Ele se aproximando dos seus discípulos, eles dormiam de tanta tristeza, e Jesus os acordava e dizia: venham orar comigo. E certamente eles abriam os olhos numa tentativa de se levantarem para orar com Jesus. E eles devem ter visto aquela figura, tanto que foi registrado, aquela figura que estava completamente molhada de sangue, ele estava com uma sudorese sanguínea, ele suava descontroladamente sangue abundante, que manchava e tingia as suas vestes, segundo aquela visão profética de Isaías. Era um cordeiro que estava sendo amassado, o cordeiro sendo triturado. É importante a gente meditar naquele jardim, nesta noite, que vamos celebrar a ceia do Senhor. Ali se deu não o sofrimento físico de Jesus, que foi o que aconteceu na cruz, carregando a cruz, sendo açoitado. Ali no Getsemane acontece exatamente o sofrimento espiritual, a angústia espiritual, que é a pior de todas as angústias. E a Bíblia diz que era tanta agonia que ele prostrou o seu rosto em terra e rogou ao Pai, dizendo: Pai, se possível, passe de mim este cálice. Jesus estava experimentando ali a angústia das almas que vivem atormentadas sob o juízo divino. Como há tanta gente hoje neste mundo com alma atormentada. E nestes dias que vivemos, é um dia de juízo, são tempos de juízo, dias de juízo, dias da ausência de Deus. E a ausência de Deus é esse juízo que angustia a alma. E Jesus estava exatamente ali, como eu, pecador, o meu eu, pecador. Ele vestiu-se do meu eu, pecador, das minhas iniquidades, das minhas transgressões. Ele vestiu as minhas vestes. E sua alma então agonizava pela ausência do Deus que não pode compactuar com o pecado, senão julgar o próprio pecado. E isso aconteceu e se deu na pessoa de Jesus, do Jesus homem ali. Jesus experimentou o horror de uma eternidade sem Deus. Por isso ele clama ao Pai, ele roga pelo Pai. Em uma das suas mais dramáticas declarações, ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Ele sentiu-se desamparado de Deus. É aquela sensação que tantas almas experimentam quando não tem Deus, que há de se sentirem desamparadas de Deus. Nós podemos sentir falta na vida de muitas coisas, mas de uma coisa nós não podemos jamais sentir falta, que é da presença de Deus na nossa alma, na nossa vida. A vida pode estar mergulhada em muitos momentos difíceis, mas quando há Deus, há consolo, há azeite, a presença, a paz, a unção, a vida. A pior coisa é a ausência de Deus. Quando Deus deixa de ser sentido numa vida, deixa de ser experimentado numa vida. Jesus experimentou isso. Não porque ele fosse imperfeito, não porque ele tivesse cometido pecados, não porque ele fosse um transgressor, mas é porque ele veio exata e justamente para interceder por nós
e a sua intercessão por nós exigia da parte divina que ele se tornasse pecado em nosso lugar. Um santo tendo essa experiência espiritual. Mas qual é a maravilhosa mensagem da cruz nesse jardim do Getsêmani? É que enquanto Jesus passa por aquilo, a nossa alma está sendo ungida com óleo. Quando a gente lê este texto e vê o que ele padeceu, o que Cristo sofreu, a agonia, a angústia, são coisas indescritíveis e inenarráveis. Enquanto ele passava aquilo, a nossa alma estava sendo ungida. Azeite de Deus estava sendo passado por nós, sobre nós, de tal sorte que, enquanto Cristo agonizava, ele ungia uma geração, um povo, pessoas que seriam ofertadas e oferecidas para o próprio Deus como uma oferta agradável. E a razão por que nós estamos nesta noite aqui, e vamos até celebrar a ceia, comer o pão, beber o vinho, mesmo sendo pecadores como eu sou, tendo a natureza que eu tenho, que nós somos, a nossa alma está ungida por aquele que um dia foi moído, foi triturado, foi esmagado, foi amassado, por causa das nossas iniquidades, fazendo assim com que nós nos tornássemos diante de Deus a sua oferta de gratidão. É interessante, irmão, nós notarmos que o Getsêmani não foi um acaso na vida de Jesus, para que nós fôssemos justificados dos nossos pecados, para que os nossos pecados fossem perdoados. Jesus teria de passar pelo Getsêmani, tinha de enfrentar a cruz, como ele verdadeiramente enfrentou. É porque nós não nos damos conta, e talvez nós sejamos pobres no hábito da meditação, e aí acabamos não experimentando os verdadeiros sentimentos e anelos de uma alma que foi ungida pelo sangue de Cristo. E aí nós não vemos, não experimentamos a grande bênção de sermos justificados, porque entenderíamos logo uma coisa, é que não passaremos o que Cristo passou por nós, não passaremos o que Cristo passou por nós. As angústias espirituais não fazem mais parte da igreja de Cristo, porque Ele nos justificou, Ele perdoou os nossos pecados, Ele satisfez a justiça de Deus, por sua santidade Ele aplacou a ira de Deus, e nós só temos perdão, e somos perdoados, e morreremos perdoados. Porventura a gente não para pensar nessa grande bênção, de que para Deus nós não temos mais pecados, de que para Deus nós não passaremos mais pelos Getsêmanes, de que para Deus nós estamos completa e totalmente livres, não por causa da minha natureza pecaminosa, que eu já cometi tantos pecados antes, e vou cometer tantos pecados ainda à minha frente, mas por causa de Cristo, eles não existem mais na contabilidade divina.
porque ele veio apagar as nossas transgressões. E onde havia castigo reservado, houve perdão para os nossos pecados, e o Senhor nos recebeu graciosamente. Como Cristo é maravilhoso, irmãos. Por isso que a celebração do Senhor é um momento tão especial para a vida da igreja. Porque a gente vai lembrar o que Cristo fez. E o que Cristo fez? Ele morreu em meu lugar, sofreu o meu pecado, ele vestiu as minhas vestes. Ele é o regozijo da alma, como o azeite lá na velha dispensação. O azeite que vinha da prensa, aquele azeite extra virgem, o azeite que vinha da prensa tinha uma utilidade tão grande. Jesus é esse que foi prensado para que nós experimentássemos dessa grande bênção de Deus. Agora, concluindo, o Getsêmani não indica que Cristo foi derrotado. Parece que a gente tem a impressão de que aquele homem perfeito está sendo derrotado, quando deveríamos olhar como o profeta Isaías, um sofredor que cumpria uma missão. E na visão de Isaías do capítulo 63, ele diz que ele vinha como um herói, ele vem como um herói, lá da terra de Edom, da terra vermelha, vem salpicado de sangue. Ele vem como herói, ele vem como vencedor. O Getsêmani é o momento da vitória de Jesus sobre o pecado. É quando ele vence o pecado em nosso lugar. E a gente vê isso muito bem na Escritura Sagrada. O candelabro era uma peça que havia no templo. E para que aquelas lâmpadas, para que o templo fosse iluminado por aquelas lâmpadas do candelabro, vejam só a beleza da Escritura. Era preciso que houvesse ali o azeite continuamente, não podia faltar o azeite, não podia faltar o azeite. João era aquele homem que estava lá na ilha de Patmos, prisioneiro, tendo as suas lutas e as suas dificuldades, quer por conta da velhice, quer por conta do desterro, quer por conta do abandono, quer por conta do rigor das autoridades romanas. Lá estava João, velho, um profeta de Deus, um apóstolo de Jesus. E nessa nossa natureza humana, quem vai dizer que a dúvida não passou pela cabeça de João, assim como muitas vezes a dúvida passa sobre a nossa cabeça? Quantas vezes somos assediados pela dúvida? Principalmente quando as coisas nos pressionam. Quantas vezes nós pedimos para não tomar mais o cálice, que ele seja desviado, ele já está amargo demais. E como Jesus, intensamente oramos para que ele afaste de nós esse cálice, afaste o cálice. Quantas vezes fazemos isso? Mas a verdade é que um dia Jesus aparece em visão para João. E essa é a primeira parte do livro do Apocalipse, quando Jesus aparece para João. E a aparição dele para João é muito significativa à luz deste texto que nós estamos meditando. Ele diz, João, que eu voltei para ver quem falava comigo, e eis que vi no meio
dos candeeiros um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhante a bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. E ele tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes, e o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Percebam onde é que ele aparece. Ele o vê no meio dos 7 candeeiros de ouro. E aqueles candeeiros estavam acesos. E aquela aparição de Jesus ali também não é casual, era profética. Aquele que foi prensado um dia lá no Getsêmani é o mesmo que está fazendo com que o seu azeite, aquele óleo ungido de Deus, iluminasse aquele candelabro. E a gente já estudou tantas vezes sobre o candelabro e o que simbolizavam aqueles candelabros. Eu só vou continuar depois que disserem. Ainda não ouvi. Aqueles candelabros simbolizavam o quê? Jesus apareceu no meio dos 7 candeeiros, ali naquele candelabro, e João ouviu. Simbolizava o quê? A igreja de Cristo. Jesus aparece no meio da igreja. Ele é a luz da igreja. Quando diz ele aparece no meio da igreja, é a mesma coisa que está dizendo, olha, ele aparece na sua vida e na minha vida. Ele aparece na nossa vida. Aquele que brilhava lá é aquele que continua a brilhar ainda hoje entre nós. Olha só que sentido maravilhoso nós encontramos na mensagem da cruz. Ali no Getsêmani ele foi moído, foi prensado. E aquele azeite que foi moído lá é aquele que está fazendo com que a luz da igreja brilhe, com que a luz da nossa alma brilhe. João precisava ter essa visão para ele passar para as igrejas que estavam sendo perseguidas naqueles dias. Hoje, aqui e ali nós vamos enfrentando as nossas perseguições, mas Jesus é aquele que brilha na nossa alma, no nosso coração, na nossa vida, porque Jesus, ao fazer o que fez por nós e para nós, ele veio fazer diferença na nossa vida. E há tanta gente que vive neste mundo sem essa diferença de Cristo na vida. Faces perpetuamente, constantemente, tiro perpetuamente, constantemente sem brilho, sem luz. Casas constantemente sem brilho, sem luz. Igrejas sem brilho, sem luz. Corações sem brilho e sem luz. Como o mundo está assim, cheio. Como se multiplica o número desses que sem brilho, brilham à luz da própria iniquidade e do abandono. Jesus não veio fazer uma diferença na minha vida e na sua vida e na minha vida. Jesus veio fazer algo diferente em nós. Víamos há pouco, ainda aqui rapidamente, porque não dava tempo para explicar, quando faltava azeite na velha aliança, havia tristeza, abatimento, quebrantamento, humilhação, pobreza. O azeite não, o azeite trazia alegria. Quando aconteceu o milagre da multiplicação do azeite, a mulher ficou alegre com seus filhos. Os filhos seriam escravos, ela mesma seria vendida como escrava. Era uma viúva. Ela implorou ao Senhor. O Senhor enviou o seu profeta. E de repente Deus transformou abundantemente um ambiente de seca
de escassez num lugar de fartura, e ela ficou numa alegria. Jesus hoje é o azeite em nossa alma. Jesus é a alegria do cristão. Para que nós experimentássemos essa paz, e essa alegria, e esse consolo, e essa tranquilidade, e essa esperança, essa viva esperança, era preciso que ele lá fosse amassado. E ele cumpriu verdadeiramente a missão. Não mais vestes de tristeza, dizia Isaías, mas agora óleo de alegria, um cântico de alegria, por causa da obra que Cristo fez por nós. Nesta noite, irmãos, nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Vamos comer do pão e beber do vinho. É muito significativo. Jesus diz aos discípulos: preparem a Páscoa, segundo o rito de Moisés. E todos estavam celebrando a Páscoa. É interessante que no meio da Páscoa, quando se comia um cordeiro, Jesus para e institui agora a Páscoa da nova aliança. Ele dá o pão e diz: este é o meu corpo que é dado por amor de vós. Ele dá o vinho e diz: este é meu sangue que é derramado por amor de vós. E instituiu-se ali a nova aliança, que se tornou um mandamento para todas as igrejas, para todos os cristãos, para nós nos lembrarmos de que ele deu o seu corpo por nós, que foi moído, amassado, triturado como as azeitonas, que ele derramou o seu sangue por nós, que em grandes gotas escorriam pela terra, para que experimentássemos vida. Celebrar a ceia não é celebrar a derrota de Cristo. Celebrar a ceia é lembrar que o Getsêmani de Cristo foi uma bênção de vida para as nossas almas hoje. Daí a importância de Jesus Cristo na nossa vida. Ele é a razão de ser da nossa adoração, ele é a razão de ser da igreja, ele é o azeite que ilumina a igreja, tanto que ele aparece para João no meio dos 7 castiçais de ouro. Ele está dizendo: eu sou o brilho da igreja. E nos seus dias de discipulado, ele disse: eu sou a luz do mundo. Que sejamos todos nós alimentados por aquele que deu do seu pão e derramou para nós do seu sangue, e disse: comam do pão e bebam do cálice, com regozijo, não mais com tristeza, porque hoje nós temos o azeite. Não mais abatidos, lembrados do que ele fez, mas com grande regozijo, com grande júbilo, porque a presença do Senhor é maravilhosa para todos nós. É bem verdade que nós somos pecadores, nós temos uma natureza pecaminosa, nós não somos aquilo que gostaríamos de ser, e nem sempre fazemos aquilo que deveríamos fazer. Nossa carne é podre, é miserável, tanto que nós vamos morrer, e nós vamos morrer não porque nós ficaremos velhos, não porque acontecem os acidentes naturais da vida, nós morremos porque nós somos pecadores. A nossa natureza é pecaminosa, ela é o salário da nossa natureza, a morte é o salário da nossa natureza. Agora, que bênção de Deus, Jesus Cristo veio morrer para nos justificar. Sou eu mesmo que apago as vossas transgressões, e ele as apagou
e por causa do que Ele fez por nós, em regozijo, comamos do pão e bebamos do vinho. Amém.